Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudar Kardec. No início do ano de 2024, e que legal, muito bom, nosso primeiro papo do ano, né? Vamos trazer aqui para vocês o primeiro bate-papo do ano, né? A primeira apresentação de trabalho. Mas antes, quero desejar a todos os irmãos, a todas as irmãs, o meu carinho, que esse ano seja um ano rico de saúde, de paz, de amor para todos nós e de muito aprendizado. O mundo está precisando de aprendizado, de aprender, de se confraternizar mais. Esse é o meu desejo, é o desejo do canal Estudar Kardec para todos vocês nesse ano que se inicia. E, como primeiro trabalho do ano, nós vamos falar um texto do patrono do canal, que é José Herculano Pires. É um texto do livro O Centro Espírita, um livrinho que eu gosto muito. Todos sabem, né? Eu já fiz tanto trabalho aí dele. E vamos estudar lá. Eu vou fazer um resumo, o capítulo é grande, mas eu vou fazer um resumão aqui para o vídeo não ficar muito grande. É o capítulo 7 do livro O Centro Espírita, que tem como título Disciplina Fraterna. E começa Herculano nos dizendo o seguinte: o problema da disciplina no Centro Espírita é um dos mais melindrosos e deve ser encarado entre as coordenadas da ordem e da tolerância. Não se pode estabelecer e manter no centro uma disciplina rígida do tipo militar. E quem foi militar sabe o que Herculano está querendo dizer. Eu fui. Disciplina militar é brabo, cara. Mas é muito bom. A gente aprende bastante. Aprendemos, né? Bastante. O pessoal da minha época aprendeu bastante. A gente era meio rebelde. Aprendemos bastante a ser tolerantes, a ser disciplinados de modo geral, né? A ter comprometimento. É uma disciplina braba, cobrada à risca mesmo ali no seu dia a dia. Mas já numa casa espírita, a gente não pode dar essa ordem unida, como a gente diz lá nos quartéis, né? E continua ele: o centro é, além de tudo, o que já vimos, um instrumento coordenador das atividades espirituais. Simples assim. No esquema de suas sessões teóricas e práticas, a questão do horário é imperiosa, e eu concordo com ele, mas não deve sobrepor-se às exigências do amor fraterno. Em primeiro lugar, tem que vir a compreensão, o carinho, o amor para com o outro, para que a gente possa entender algumas dificuldades que surgirem no caminho. Não é justo deixarmos fora da sessão companheiros dedicados ou necessitados, trabalhadores ou visitantes, porque chegaram minutos atrasados. Vivemos no mundo material e não espiritual, em que as pessoas lutam com dificuldades, várias delas, no tocante à sua locomoção de compromissos diversos. E é justo que se dê uma pequena margem de tolerância no horário. Legal. E aqui eu digo para vocês, eu estou no Rio de Janeiro.
Eu estou falando de cidades grandes, né, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, né, as grandes capitais. Aonde a gente tem esse problema de locomoção? O trem atrasa, o trem descarrilha, o trem é retido porque mais à frente, numa outra estação, houve lá um confronto numa comunidade e N histórias. O médio se atrasou, o trabalhador ou o visitante da casa espírita se atrasou por motivos de trabalho. De repente seu chefe pede ele para adiantar um serviço lá que é de importância, e ele, como um bom trabalhador, atende ao seu chefe e se vê depois numa correria danada para poder chegar a tempo na casa espírita, e às vezes chega atrasado. E a gente tem que ser tolerante quanto a isso, porque cada caso é um caso. Cada caso deve ser estudado, deve ser conversado. Tem que haver o diálogo antes daquilo que é feito atualmente. Você não pode entrar não, porque já passou 5 minutos e nós já fechamos tudo. Você primeiro impôs a tua regra antes de perguntar ele: poxa, irmão, o que houve que você chegou atrasado? Tem algum problema? Posso te auxiliar em alguma coisa? Às vezes nem são muitos. Algumas pessoas. Num grupo de 10, às vezes 2 têm esse problema de chegar sempre atrasado, por motivos diversos. Então é com eles que a gente vai sentar, vai conversar e vai ver o que vai fazer. Pode-se abrir, de repente, até uma exceção. Depende do caso. Mas não já sair com, dando voadora e ponto. Chegou atrasado, não entra. Está fora do horário. Eu não sei se é bem por aí. Isso não me parece fraterno. E casa espírita, para mim, é sinônimo de fraternidade. É sinônimo de acolhimento. É sinônimo de bem-querência, de amor, de carinho. Não é um ringue para ficar dando voadora nos outros. E chega até a gente informações de que tem casas que é assim. Trancou, deu horário, pimba, trancou, fim de papo. Mas vamos dar continuidade. Não é justo deixarmos de fora da sessão companheiros dedicados ou necessitados, porque chegaram minutos atrasados. Vivemos num mundo material e não espiritual, em que pessoas lutam com dificuldades várias no tocante à locomoção de compromissos diversos, como eu já havia dito. Essa margem não deve também ser estabelecida com rigor, mas deixada ao critério do dirigente dos trabalhos, que saberá dosar as coisas de acordo com as conveniências. Que eu falei, cada caso é um caso. O rigor exagerado na questão de horário, normalmente, nas cidades mais populosas, causa aborrecimentos e mágoas a pessoas sensíveis, que depois de aflição e correria para chegar na hora certa, viram-se impedidas de participar da reunião por alguns minutos. Foi o que eu falei. Às vezes a pessoa teve um problema e se esforça, sai correndo, atravessa a rua correndo, sem ver, colocando em risco a sua saúde física, para poder chegar correndo lá no centro e prestar uma ajuda. Porque ninguém é obrigado a ir lá. A casa espírita não é o ponto final do meu crescimento. Ela é um instrumento de apoio para me ajudar a crescer, a evoluir.
Esse é o centro espírita. Para isso é o centro espírita. Eu posso ler muito bem os livros em casa e não ir ao centro espírita. Eu posso aprender. Hoje, nos dias de hoje, 2024, pela internet. Tá assim, ó, de trabalhos aí na internet. Você não precisa nem sair do conforto da sua casa. E por muitas vezes, desses trabalhos, você pergunta e eles ainda te respondem. Então a gente tem que prestar bem atenção no momento que estamos vivendo hoje e tentar ajustar uma coisa à outra. Continua. Temperando-se as exigências de ordem cronológica, como dever e atenção aos companheiros, podemos evitar aborrecimentos perfeitamente superáveis. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está havendo. Claro que esse é um problema sempre a ser esclarecido em reuniões. E eu vou marcar aqui onde eu parei, para abrir aqui um parênteses meu. Eu sou a favor, eu, Jorge Dutra, coordenador aqui do canal Estudar Kardec, eu sou a favor de que toda casa espírita, é o meu modo de pensar, eu agiria assim, se eu tivesse poderes e uma casa espírita para coordenar. Eu agiria da seguinte forma: todo mês nós teríamos um dia do mês para sentarmos todos os envolvidos nos trabalhos da casa espírita. E se alguém de fora também quiser participar, pode participar, para conversarmos. Como é que foi o mês anterior, o que houve, alguém tem alguma sugestão, alguém tem alguma reclamação. E por isso que eu também sou a favor que toda casa espírita tivesse um colegiado de no mínimo 5 pessoas. Porque não teria aquele, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu sou o diretor, eu sou o presidente, eu sou o tesoureiro. Não teria isso. Teriam 5 pessoas com os mesmos comprometimentos, iguais, sem um estar sobre o outro, e 5 pessoas têm ideias diferentes. Pode 3 gostar, 2 não. Ganhou a maioria. Ponto. Se tem ali o bom senso, eu agiria desta forma. Para que todos possam ter conhecimento da flexibilidade possível no horário. Por isso, fazer uma reunião mensal. E nessa reunião explicar, olha, o horário é assim que funciona, coisa e tal. Ah, mas também tem uma exceção, tem o fulano, porque ele trabalha muito longe e pega às vezes 2 conduções e vem correndo e chega sempre aqui atrasado alguns minutinhos. Nós abrimos uma exceção para ele. Esse é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Adentrar ao trabalho, porque é um médium essencial para a gente. É um exemplo que eu dei. Não vai se fazer isso com todo mundo, é claro. Senão aí vira oba-oba. E casa espírita não é oba-oba, né? O simples fato de haver essa flexibilidade já tira da disciplina o seu aspecto opressivo. Pô, a casa é legal, a casa tem, sabe, uma flexibilidade, entender o meu ponto de vista, entender o meu problema, quer dizer, perdão, e deu um jeitinho lá de eu chegar atrasado lá 2, 3 minutos. Lá é show de bola. As pessoas são muito legais. Essa mesma dosagem de ordem, tolerância, deve ser aplicada a outros problemas.
A tolerância, a conversa, o bate-papo, o amor fraterno, deve ser aplicado em outros casos também. Não é só no caso do horário de chegar atrasado, não. De maneira a assegurar-se o mais possível um ambiente geral sem prevenções, que muito ajudará nas realizações do trabalho. Tratamos das almas frágeis lá no capítulo anterior, diz ele aqui. Devemos agora tratar das almas fortes, as mais apegadas a problemas disciplinares. Uma palavra rude de uma alma forte, embora não intencional, pode ferir a suscetibilidade de uma alma frágil, prejudicando-a no seu equilíbrio por uma insignificância. De repente você é áspero com alguém, dá uma bronca, dá uma voadora lá no cara, você desconcerta ele completamente e de repente um baita de um trabalhador que tem a necessidade de estar ali naquele momento atuando e ajudando a casa. E você desequilibrou ele completamente, às vezes por causa da arrogância, por causa da disciplina exagerada, por falta da flexibilidade que a gente está falando aqui nela. Ora, segundo a regra geral das relações humanas, o forte deve proteger e amparar o fraco, para ajudá-lo a se fortalecer. Se ele tem um problema, vamos ajudá-lo. Por que não? Vai estar todo mundo ganhando com isso. Continua ele. Os dirigentes de trabalho devem cuidar para evitar esses pequenos atritos, que não raro têm consequências muito maiores do que se pensa. Por outro lado, as almas fortes precisam controlar os seus impulsos pelo pedido, consciência da fraternidade. Almas fortes, senhores dirigentes de almas fortes, controlem-se, não se imponham com rigor, ouçam, tenta arrumar a solução para o problema. É isso que Herculano está dizendo aqui. Ele diz aqui, por outro lado, as almas fortes precisam controlar os seus impulsos pelo pedido de consciência da fraternidade. Há pessoas que, por se sentirem mais fortes, eu sou fulano, decisivas, poderosas, porque só ela detém o poder ali na mão dela, por isso que eu sou a favor do colegiado, para não um só estar dando ordem, e ter 5 cabeças pensantes ao invés de uma, que outras embriagam-se na ilusão do poder. Acha que ele é o bambambam, que eu sou o cara, eu estou por cima, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, fim de assunto. Não está satisfeito, tchau e benção. É assim que alguns pensam, infelizmente. Embriagam-se na ilusão do poder, desrespeitando os direitos alheios e sobrepondo-se corrompança às opiniões dos outros. Atitudes dessa natureza no meio espírita e no centro causam impressão e constrangimento no ambiente, fomentando malquerências desnecessárias. Você começa a ser mal visto. Você começa a ser visto como o ditador da parada. E as pessoas começam a ir embora. E você fica sem saber por quê. Porque às vezes foi áspero
Em tratando de espiritismo, tudo se deve fazer para manter-se um ambiente de compreensão e fraternidade, sem exageros, tocado o possível de alegria e camaradagem. Num ambiente assim arejado, desprovido de tensões, a espírito... Olha só que legal, hein? Num ambiente assim, confraterno, né, com carinho, com amor, um ambiente arejado, desprovido de tensão, a espiritualidade flui com facilidade e os espíritos orientadores encontram mais oportunidade de tocar os corações e iluminar as mentes. Olha que bacana! Nós estamos favorecendo até a própria espiritualidade, o trabalho, facilitando o trabalho da espiritualidade. Perdão, que não é fácil. Que não é fácil. Não pensem, senhores, que o espírito tudo pode, tudo vê, tudo é fácil. Estalou o dedo, troquei de lugar, estou em outro lugar. Não, não é assim não. Com certeza não é assim. Há planejamentos, há coisas que surgem de repente e medidas são tomadas ali instantaneamente. Mas se a espiritualidade tem facilidade de encontrar um lugar já pronto, bacana, legal, o trabalho flui muito melhor. Quantas vezes eu saí de casa espírita, e acredito que vocês que estão me ouvindo, que vão me ouvir, saiu de uma casa espírita e falou assim: caramba, eu estou leve, eu estou tranquilo, aquelas tensões passaram, foi tudo embora. Primeiro que você estava bem concentrado naquilo que você foi lá buscar. E segundo, a casa te deu isso também, porque a casa é boa, a casa flui com fluidos positivos. Agora entra num lugar onde todo mundo não está se entendendo, você não sai bem, você acaba saindo de lá mal. Se entrar ruim, sai pior. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E isso existe. É que muitos têm medo de falar. Muitos têm medo de se expressar. Mas que existe, existe. Por menor que seja o centro, dispõe sempre de mais de um setor de atividade. Deve-se fazer o possível para que em todos eles reine um ambiente fraterno, que é o mais poderoso antídoto dos desentendimentos. Quando você tem um ambiente legal, tranquilo, amoroso, carinhoso, é bom. É bom, é bom demais. Tudo flui bem. E uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é a minha opinião, que eu falei há pouco sobre a reunião mensal. O que acontece quando você faz esse tipo de trabalho? Eu estou falando porque eu já participei de casa que era nesse formato. E é uma dica só que eu estou dando. Não estou dizendo que aqui todo mundo tem que fazer assim. Cada um faz da sua maneira. Nem todo centro faz do mesmo jeito os seus trabalhos. Esse negócio de todo mundo igual é complicado, é difícil. Isso não vai acontecer, isso já está rolando aí há tempos tentando padronizar, mas não consegue. Cada casa é uma casa. Mas isso aí é uma dica que eu estou dando para vocês. O que acontece? Por muitas das vezes, alguns centros funcionam a semana inteira, em 2 horários, às vezes até em 3.
De manhã, de tarde e de noite. Se muitos não sabem, fiquem sabendo. Funciona de segunda a segunda em 3 horários. De manhã, de tarde e de noite. Engraçado, vamos supor que funcione em 3 dias, né? Terça, quinta e sábado. De manhã, de tarde e de noite. O cara da segunda não conhece o da terça e não conhece o do sábado. Nem o da manhã, nem o da tarde, nem o da noite. O cara da terça não conhece o da segunda e nem o do sábado. E o cara do sábado não conhece os outros 2. Nem da manhã, nem da tarde, nem da noite. Não sabe quem é. Numa hora de uma emergência, de uma troca, eu tenho que fazer um trabalho em outro horário, em outro dia, as pessoas vão ficar olhando e perguntando, quem é? Quem é esse rapaz? Rapaz foi ótimo, né? Quem é esse senhor aí? Eu sou da casa, que eu trabalho no outro dia, em outro horário, não sei o que lá. Então aquela reunião mensal que eu falei serve para isso também. Para unir as pessoas, para fazer com que elas se conheçam. Se confraternizem ali, né? Depois do papo da reunião, um cafezinho, com um biscoitinho, um pãozinho de queijo. E tudo vai fluir muito bem, eu tenho certeza que a casa vai funcionar legal. Fica aí a dica do canal Estudar Kardec, dada por Jorge Dutra. A disciplina desses trabalhos, mesmo quando exige maior severidade, como no caso das sessões de desobsessão, e aqui ele especifica, deve ser tocado pela boa vontade e a compreensão fraterna. Sem isso, particularmente em tratando de desobsessão, dificilmente conseguiremos resultados satisfatórios. Mas a franqueza também é elemento importante na solução dos problemas. Quando necessário, o dirigente deve chamar o obsedado, em particular, expor-lhe com clareza o que ele observou a seu respeito, aconselhando a mudar de comportamento para poder melhorar. A verdade deve estar presente em todos os momentos das atividades espirituais. Aí aqui agora ele já generalizou. Mas a verdade nunca pode ser agressiva, sob pena de produzir o contrário do que se deseja. Que legal! Muito bacana, Herculano. Mas a verdade nunca pode ser agressiva. É ter paciência, é ter calma, é ser tolerante, é ter conhecimento e colocar para o nosso irmão que às vezes falhou em algum determinado momento, em algum determinado trabalho, expor a ele que não é daquela maneira. Olha, a doutrina nos ensina que é assim que tem que ser feito. E você ali naquele momento equivocou-se. Você fez de outro modo. Às vezes o equívoco do nosso irmão nos trabalhos espirituais é por falta de aprendizado. Ou aprendizado corrido. Ou pressa de preparar alguém para ser trabalhador da casa. É fato. Isso existe. Isso eu comprovo. Isso eu aponto. Para quem quiser. Não dá certo. Não dá certo. Não tem que ter pressa. Eu acredito
Eu. Não tem nada a ver com o texto que eu estou lendo aqui de Herculano. Que eu dei uma subida num degrauzinho. Talvez em outra encarnação eu rasguei os livros da codificação, joguei lá naquela fogueira. E nessa eu estou lendo eles. Mas estou lendo com calma, sem pressa. É claro que se eu puder me adiantar, eu vou me adiantar, mas sabendo o que eu estou fazendo. Colocando em prática aquilo que eu aprendi e que realmente os livros ensinam. E não o que a casa quer. A pressa, um ditado correto, a pressa é inimiga da perfeição, gente. Isso vale para a casa espírita também. Por que a pressa na formação de médios? Por que a pressa na formação de atendentes fraternos? Por que a pressa? Eles vão se formar e só vão aprender com o tempo. Mas se ele for bem instruído no início, esse tempo é mais curto. Se ele colocar em prática o que ele aprendeu lá direitinho. Fica a dica. Mais uma, hein? Eu sei que eu vou ser questionado na minha fala, mas tudo bem. Eu só estou dando dica boa. Não queremos esmiuçar todos os problemas e todas as situações no funcionamento de um centro, pois isso seria cansativo e desnecessário. Tocamos apenas em alguns pontos para abrir diretrizes aproveitáveis, segundo a experiência de longos anos nas lidas doutrinárias. E ele tinha moral para falar isso. Ele conhecia a doutrina. Foi por isso que ele ganhou, não sei se poderia dizer apelido, né? O metro que melhor mediu Kardec. José Herculano Pires. Eu vou repetir isso aqui porque é importante vocês saberem do fato e saberem de quem falou isso. Não queremos esmiuçar todos os problemas e todas as situações no funcionamento de um centro, pois isso seria cansativo e desnecessário. Tocamos apenas em alguns pontos para abrir diretrizes aproveitáveis, segundo a experiência de longos anos nas lidas doutrinárias. E ele tinha experiência, gente. Era o cara. Outros com mais capacidade e mais penetração poderão completar o nosso trabalho com suas contribuições. Nosso desejo não é apenas ajudar os companheiros que tantas vezes se aturdem com as dificuldades encontradas. Não propomos regras como possível autoridade, que não somos e ninguém o é, num campo de experiências em que quanto mais se aprofunda, mais se tem a aprender. Quanto mais as coisas vão surgindo, a gente vai aprendendo. E aprende com muita facilidade, sem arrogância, sem prepotência, com muita calma, com muito amor no coração. A disciplina no centro espírita é principalmente moral e espiritual, abrangendo todos os seus aspectos, mas tendo por constante e invariável
a orientação e a pureza de intenções, os quais contribuem para o centro, são os que trabalham, frequentam, estudam e procuram seguir o roteiro de fidelidade à codificação kardeciana. Seguir Kardec é como seguir os exemplos também de Jesus. Kardec nos trouxe aí o chamado Pentateuco, com orientações e com informações de diversos espíritos, um trabalho de excelência, levou anos, desgastou ele. Imaginem só os senhores o tempo que ele tomou fazendo isso. E ele não tinha só essa atividade de estar transcrevendo informações dos espíritos, ele tinha outras atividades. Não deveria ter vida social, quase nenhuma. Mas tudo bem, era o trabalho dele. E aí você pega isso tudo e transforma isso num livrinho desse tamanhozinho assim, que é que o cara aprenda. Por isso que eu sou contra. Eu sou contra. Aceito, mas porque eu sou uma pessoa empática. Eu respeito o que o outro diz, mas tenho as minhas divergências. Essa é uma delas. Aceito, porém, não gosto. Não acho que é válido. Não convertemos, nem devemos tentar converter ninguém. Pois, como ensinava Kardec, nem todos estão em condições de afinar-se espiritualmente na compreensão dos problemas novos que o Espiritismo apresenta ao mundo em renovação. Mas aqueles que amadurecem na idade espiritual serão úteis na batalha para o amadurecimento de outros. Aquele que se dedica, que aprende, que estuda, que lê, que está sempre ali tentando aprender algo novo, assim como eu sou novo no Espiritismo, já estou tentando ajudar os outros, na minha forma de ver as coisas, mas tudo dentro daquilo que ele falou lá em cima, dentro do roteiro da finalidade da codificação kardeciana. Há outros instrumentos aí para a gente aprender, que são muito bons, que nos trazem grandes informações. Mas vamos aqui primeiro, vamos na base, né? As pessoas chamam de as obras básicas. Eu chamo de obras fundamentais. Elas são fundamentais para a gente dar sequência nas outras obras. Começa a ler o livro de outro autor e depois vem ler a codificação para ver se você entende alguma coisa. Não vai entender. Vai complicar. Ninguém começa pelos outros livros, a gente começa pelos livros de Kardec. E é assim que deve ser. Depois a gente lê os outros, lê até em conjunto. Mas primeiro a gente tem que ler a obra de Kardec, para entender de Espiritismo. E não esquecendo também de praticar, né? Porque não adianta só ler, tem que praticar. Praticar também não é só ir a campo, não. Tá? Tem N formas da gente praticar. A disciplina autoritária e rígida tem uma função na disciplinação dos povos bárbaros,
após a queda do Império Romano, diz ele. Essa repressão prosseguiu pelos tempos sombrios e medievalistas, mas a Era da Razão, que surgiu da noite medieval, reivindicou os direitos individuais do homem, da linha de ateniense do esclarecimento cultural. Chegou uma época que o homem aprendeu. Acabou-se a imposição. Vamos lá, vamos dividir as ideias, vamos transformar isso em conhecimento. A tua opinião junta com a minha opinião e a gente de repente chega a um bom senso de que, agindo de forma A ou B, a gente está agindo certo. E finalizando aqui o trabalho dele, ele diz assim, mais à frente: a hora espírita do mundo é de agonia e desespero. Perdão. A hora espírita do mundo é de agonia e desespero. Mas foi agonizando na cruz, injustiçado pelos sábios do seu tempo, que Jesus nos ensinou a lição da ressurreição e da imortalidade espiritual. O centro espírita é a cruz da paciência que Jesus nos deixou como herança de seu martírio. Gente, só um pouquinho que eu estou até com soluço. Ele nos livrou da cruz que o mestre, seu martírio. Ele nos livra da cruz. O mestre enfrentou entre ladrões, salvando, morrendo com eles para salvá-los. Um, através da conformação difícil da dor. O outro, através da revolta e da indignação que levam ao arrependimento e à reparação, né? Ele não estava lá no meio dos dois, cada um de uma forma. Por isso, a disciplina do centro não pode ser a dos homens, mas as dos anjos que servem ao Senhor. Tatalando no céu as asas simbólicas da esperança. Deixemos de lado a disciplina exigente para podermos manter o centro, a disciplina do amor, da tolerância. Não lidamos com soldados e guerreiros, mas com doentes das almas. Nossa disciplina não deve ser exógena. A nossa disciplina não deve ser exógena, imposta de forma pela violência, mas a decoração tem de ser tem de ser a disciplina endógena que nasce da consciência, lentamente, esclarecida aos chamados de Deus em nossa acústica da alma. Eu vou repetir esse parágrafo, porque eu achei ele muito importante em todo o texto do Herculano. Por isso, diz ele, a disciplina do centro não pode ser a dos homens, mas a dos anjos que servem ao Senhor.
está talando no céu as asas simbólicas da esperança. Deixemos de lado a disciplina exigente para podermos manter no centro a disciplina do amor e da tolerância. Olha que lindo! Não lidamos com os soldados nem guerreiros, mas com doentes da alma. Nossa disciplina não deve ser exógena, imposta de fora pela violência, mas a decoração. Tem de ser uma disciplina endógena que nasce da consciência lentamente, esclarecida aos chamados de Deus em nossa acústica da alma. E aqui eu encerro esse trabalho de nosso querido Herculano Pires, que está no livro O Centro Espírita, capítulo 7, com o título Disciplina Fraterna. Aqui, Herculano nos passa conselhos de sua vivência que ele teve dentro do movimento espírita. Um homem de grande visão, o metro que maior mediu Kardec, um dos maiores tradutores das obras de Kardec. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Nós estamos falando de José Herculano Pires. Quem não conhece, procura conhecer as obras dele, os livros que ele escreveu, e ver como tudo que esse ser a quem eu presto homenagem sempre que posso, pois ele é o patrono do nosso canal, e agradeço a esse espírito maravilhoso por tudo isso que ele deixou para a gente, e por eu estar aqui podendo divulgar o trabalho de José Herculano Pires através do canal. De vez em quando eu trago aí alguma coisa de Herculano Pires. O canal não fica só visado nos trabalhos dele não, ok? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo agora e que vão ouvir e ver em outro momento. Desejar mais uma vez a todos vocês um feliz ano novo, um ano repleto de realizações, com muito amor, com muito carinho, com muito aprendizado. Nós precisamos aprender da forma correta, aprender da forma que Herculano e outros, Chico, que Divaldo, que Raul Teixeira nos ensina. Disciplina, tolerância, amor ao próximo. E uma palavrinha que está na boca de muitos palestrantes aí, mas só lá em cima, quando ele desce ali do púlpito, ali já esquece essa palavrinha. Empatia. Isso deve ser constante 24 horas por dia dentro de cada um de nós. Ok? Fica aqui meu beijo no teu coração. Agradeço a vocês. Se vocês puderem, dê um like, dê um dislike, compartilha esse vídeo com outras pessoas que não podem ir até a casa espírita e estão aqui participando via vídeo, né? Que é um outro instrumento também que nós temos. E não se esqueça, toda semana a gente vai tentar botar um vídeo. Eu não prometo, mas vamos tentar toda semana colocar um vídeo novo no canal. Ou através da live, ou através desse trabalho que eu faço individual aqui com vocês, ok? Um beijo enorme no coração de todos, fiquem todos com Deus.
Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.